Graça e paz do Senhor Jesus. Leitura da palavra de Deus dessa manhã é Êxodo 25, versículo 23. A segunda parte, então, do capítulo 25. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras, as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito este candelabro. Seu pedestal, a sua base, os seus cálices, suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado, 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e que saem dessa haste. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. É bem interessante a gente perceber os detalhes que Deus mostra para Moisés. Deus é um Deus de detalhes. Tudo que Deus fez tem um propósito. E lembrando os irmãos, como já falamos ontem, que toda a revelação do tabernáculo, dos utensílios, dos objetos, Deus estava ensinando o seu povo a adorá-lo. Nós sabemos que todo ser humano nasceu inclinado para adorar, mas nós precisamos aprender com Deus a adorá-lo da maneira correta. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontrou com a mulher samaritana. Aquela mulher tinha muitas questões, muitas dúvidas sobre a vida sentimental dela, sobre os relacionamentos que ela tinha. Mas quando ela percebeu que Jesus era um profeta, a pergunta dela para Jesus é maravilhosa. Ela diz: vejo que tu és profeta, aonde eu devo adorar? Ela queria saber se ela estava adorando da maneira correta. Ela queria saber se ela estava agradando a Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu e você podemos estar fazendo muitas coisas, até com a intenção boa, mas não adorando ao Deus vivo da maneira correta. E Jesus diz a ela que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa adoração precisa ser verdadeira. Nós precisamos adorar a Deus conhecendo quem Ele é, a paternidade de Deus, e nós precisamos também adorá-lo em espírito, guiados pelo Espírito Santo, não apenas com a mente ou com a alma, mas guiados pelo Espírito, aprendendo a adorá-lo em espírito e em verdade, a sinceridade. Mas vamos ver um pouco daqui do final do capítulo 25 de Êxodo, nos detalhes que Deus está mostrando sobre o tabernáculo, 2
objetos novos aparecem. Deus manda construir uma mesa e um candelabro. Vamos falar primeiro dessa mesa. A mesa que Deus mandou construir, e tudo de ouro puro, era a mesa dos pães da proposição. Um nome que a gente não usa comumente, mas são os pães da presença. Esses pães também revelavam ali a presença de Deus, e o pão, ele vai nos falar sobre o alimento. Aqueles pães ali nos lembraria o povo de Israel, quando eles iam adorar, que Deus é que nos dá todo o alimento, todo o sustento, tudo vem das mãos de Deus. Sabe, amado, é importante que isso seja uma consciência, porque às vezes a gente até pode falar isso, cantar isso, mas é muito importante quando a gente tem uma gratidão profunda, uma confiança profunda, de que Deus nos sustenta e continuará nos sustentando. Ele cuida de nós. O Senhor Jesus chega a dizer que se o Pai cuida das aves dos céus, muito mais de nós, que somos seus filhos. Então, os pães aqui, imagina, quando eles iam adorar, aqueles pães eram colocados ali, e todos os sábados precisavam ser trocados. E aí nos mostra uma outra questão. Não apenas Deus nos sustenta e nos alimenta, mas nós também devemos estar sempre ofertando ao Senhor algo novo, trazendo para Deus algo de gratidão a Ele. E esses pães, não é difícil a gente perceber que ele simboliza o saciar de Deus, o alimento que Deus, Ele traz para nós, não apenas material, mas o alimento espiritual. E é importante a gente lembrar que quando o Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz, ele instituiu uma refeição de aliança. Ele tomou o pão, partiu, e ele falou: a partir de agora, todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão partir o pão. E este pão simboliza a minha vida, a minha carne, que será partida por vocês. Comam dele todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim, até que eu venha. Que coisa maravilhosa, na presença de Deus, não apenas a gente reconhece que o que a gente come, que a gente tem, vem dele, mas a gente reconhece que Ele nos alimenta. O Senhor Jesus falou: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele alimenta a nossa alma, Ele alimenta a nossa fé, Ele alimenta a nossa esperança, Ele alimenta a nossa razão de viver. Então a ceia do Senhor foi nos dada para lembrar que o sacrifício de Jesus foi por nós, e Ele voltará. E é interessante lembrar também, lá em Apocalipse, Jesus fala para uma igreja: eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, são duas coisas diferentes. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando com a gente e abrir a porta, e convidar Jesus mesmo para entrar, para ter todo o controle da nossa vida. E Jesus falou: se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você, e você comigo. A gente geralmente come com pessoas que a gente tem proximidade, com uma comunhão, uma aliança. Então Jesus, ele nos chama para esses pães da proposição, nos ensinam que Deus é o nosso alimento, que Ele nos sustenta. E olha, é sempre bom a gente lembrar da nossa vida eterna. O Senhor Jesus falou que Ele não comeria mais aquela ceia com os discípulos até o dia da vinda plena do seu reino, onde Ele diz que nós vamos cear com Ele. Haverá uma grande ceia na volta de Jesus. A Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Todos que são filhos de Deus, que receberam a Jesus, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, estarão juntos na presença de Jesus, numa grande ceia. E em último lugar, aí, mais um objeto que nós vamos concluir aqui em Êxodo 25, para amanhã dar continuidade, é o candelabro. Versículo 31 em diante, diz que Deus mandou fazer um candelabro. A palavra hebraica é menorá, e uma palavra que aparece no Novo Testamento em algumas versões da Bíblia é candeeiro. Mas aquele objeto que você vê em muitos lugares, com 7 hastes, 3 de cada lado e a do meio. O candelabro, ficavam ali 7 lâmpadas. E quando a gente pensa no candelabro, é muito fácil a gente perceber que, em primeiro lugar, ele serve para iluminar. O texto fala isso.
versículo 37. Faça também 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. Então, quando os sumos sacerdotes e os sacerdotes ministravam ali no tabernáculo e depois no templo, porque o tabernáculo que nós estamos vendo, essa revelação de Deus, e Deus, ele ocupa tanto espaço na revelação dele para descrever o tabernáculo, que não é por acaso. E lá em Hebreus nós vamos entender que todas essas figuras do tabernáculo eram sombras da realidade celestial. Então Deus está mostrando o seguinte aqui: quem quer me adorar, quem quer se chegar diante de mim, precisa lembrar sempre que eu sou o pão que alimento através dessa mesa, e que eu sou a luz, que a minha presença é que vai iluminar os seus olhos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, precisam ser iluminados, transformados pela presença de Deus. Este candelabro de 7 hastes, o número 7 na Bíblia aponta para aquilo que é completo, perfeito. Deus está dizendo: na minha presença, quem me adora vai se expor à minha luz, a minha presença vai iluminar os seus olhos, vai trazer direção. Luz na Bíblia também tem a ver com revelação, porque quando você acende a luz, você enxerga as coisas. Às vezes a gente tenta dentro do quarto achar uma coisa com a luz apagada, por alguma razão, estamos longe do interruptor, ou quando falta luz, como que a gente esbarra em tanta coisa, né? E Deus está dizendo aqui: olha, acenda, tenha esse candelabro, para lembrar a cada um de nós que Ele é a nossa luz. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, diz que os judeus o rejeitaram porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz revela também o nosso pecado, revela coisas em nós que nós não estamos enxergando. Às vezes você está num lugar escuro e às vezes praticando algum esporte, você se suja, você não vê. Quando você chega diante da luz, você percebe que você precisa de um banho bem intenso para ficar limpo. Assim é a presença de Deus. Você vai buscar a presença de Deus, orar, buscar a palavra, adorar. Nós precisamos nos expor para que a luz dele mostre o nosso coração, mostre como a gente está por dentro, nossas motivações, nossos pensamentos, e ele vem iluminar, limpar, porque a luz de Deus traz direção, traz revelação e traz também purificação. Ela nos santifica. É interessante também lembrarmos de Apocalipse, capítulo 1 ao 3, que lá fala que cada igreja é um candelabro de Deus. Lá em Apocalipse diz isso. Os 7 candeeiros que João viu, e é muito interessante que antes de João ver Jesus, ele vê os candeeiros de ouro. E João pergunta a Jesus: que são esses candeeiros? E Jesus fala: essas são as 7 igrejas. Cada igreja então, ou cada congregação local, ou a igreja do Senhor em uma cidade, ela é como um candelabro, ela deve refletir a luz de Jesus, a luz da presença de Deus. Como? Testemunhando de Jesus, vivendo uma vida em santidade. Nós vamos brilhar a luz de Deus através de nós. Nós não temos luz própria, como o sol. Nós refletimos a luz que vem do sol da justiça, que é o Senhor Jesus. A luz dele brilhando em nós, quanto mais cheios da palavra do Senhor, a luz do amor dele, da santidade dele, vai refletindo. E a mensagem de Jesus, as 7 igrejas, lá em Apocalipse, são muito claras. Se você não se arrepender, eu removerei o seu candeeiro, eu removerei a sua luz. Você pode continuar tendo nome de igreja, se reunindo, dizendo que é igreja, mas perdeu o testemunho de Jesus, a luz de Jesus. Por isso Jesus falou: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Quantas pessoas vão perdendo a sua característica de sal, a sua identidade de Jesus, e vão envergonhando o nome do Senhor. O Senhor Jesus também disse: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada
para colocar debaixo da cama, mas em um lugar alto. Ou seja, nós precisamos dar bom testemunho de Jesus. O Senhor Jesus falou que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa! As pessoas devem olhar e observar a nós e glorificar ao Pai, exaltar ao Pai, por causa da luz de Deus em nossa vida. Luz fala então de direção, revelação, santidade e testemunho, o testemunho de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente faça o que está no versículo 40. O que está aí? Tenha cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Tudo que Deus mostrou aqui foi para a gente aplicar. No Novo Testamento, Jesus é o tabernáculo de Deus. Ele tabernaculou entre nós, porque a palavra tabernáculo tem a ver com tenda, é uma tenda, mas também com habitação. O Senhor está dizendo: eu quero um povo que me adore de tal maneira que eu possa habitar no meio deles, que a minha natureza, o meu caráter, a minha presença esteja, se manifeste, permaneça, venha a hospedagem de Deus em nossa vida. Por isso Ele é o tabernáculo, Jesus é esse tabernáculo vivo, mas nós fomos feitos por Ele também, tabernáculos para a glória de Deus. E amanhã nós continuaremos e em breve falaremos um pouco sobre por que a Bíblia diz que o tabernáculo de Davi será restaurado e está sendo restaurado. Se é que Deus revelou o tabernáculo a Moisés, mas esse é um tema para daqui a alguns dias. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor é o nosso alimento, a Tua palavra, ela é o verdadeiro alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso nós viveremos. Pai, a nossa oração é que nós todos os dias possamos Te adorar em espírito e em verdade. Aprender, ó Deus, a Te adorar, guiados pelo Espírito Santo, ó Deus, dirigidos pelos princípios espirituais que a Tua palavra nos ensina, para que a nossa adoração seja verdadeira, para que sejamos verdadeiros adoradores, para que o Teu nome seja glorificado, adorado, para que possamos Te conhecer, ter intimidade com o Senhor e manifestar o nome do Senhor, para que outros Te adorem, para que todos os povos Te adorem. Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.